Amém, povo santo? Quantos querem adquirir um pouco mais de entendimento nessa manhã? É pós-graduação que nós estamos fazendo aqui, estudando teologia sistemática. Amém? Então vamos lá. 12ª lição, ortodoxia da igreja primitiva versus tradição teológica. O tema de hoje é esse aqui, ó. O catolicismo romano, né, denegriu a fé primitiva no reino da terra. A heresia do amilenismo. Então estou afirmando, e vou provar, que a Igreja Católica Romana do 4º, 5º século olhou para trás os pais da igreja e disse: eles estão errados. E começaram a denegrir o que antes tinha sido verdade. 2 Timóteo 4,3, o texto de abertura está assim, ó. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a doutrina certa, a saudável. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Essa coceira nos ouvidos dá a ideia de alguém soprando aos ouvidos, como se o inimigo estivesse influenciando esses falsos mestres com as suas próprias cobiças, e eles se inflamam então contra a sã doutrina. Amém? Todo mundo entendeu essa abertura? Vou mostrar a vocês o que é a heresia do amilenismo. Na lição anterior vimos claramente que a fé legada pelos apóstolos de Cristo à igreja primitiva era a esperança de um futuro reino sobre a terra, renovada, literal e fisicamente por 1000 anos. Contudo, no 4º século depois de Cristo, a convicção dos primeiros cristãos foi alterada pelos teólogos e bispos católicos, que não só rejeitaram a visão literal, como chegaram ao ponto de proibir essa interpretação. Na outra aula eu vou falar mais sobre isso. A igreja chegou a proibir. Não podia mais ninguém crer que era literal na terra. Então eu estou mostrando a vocês como isso sucedeu. Como é que começou direitinho, né? A doutrina dos apóstolos, falando do reino futuro, restauração de Jerusalém e tudo mais. E depois chega no 5º século, muda tudo e além de mudar, proíbe. Pensar como pensava antes. Exatamente isso que aconteceu. É nesse tempo, ou desse tempo, de apostasia, que surge o amilenismo, ou a negação do milênio literal. Aqui ainda é quando a igreja cria no reino literal. Irineu de Leão, no 2º século, ano 185. Olha só, leiam comigo, está bem grandinho aqui, vamos lá? Tendo, portanto, recebido esta pregação e esta fé, como dissemos acima, a igreja, mesmo espalhada por todo o mundo, as guarda com cuidado, como se morasse numa só casa, e crê do mesmo modo. Presta atenção, irmãos. O bispo Irineu, já no 2º século da era cristã, ele dá testemunho que as igrejas que existiam no tempo dele, todas elas tinham uma só fé e criam do mesmo modo. Quantos entenderam essa afirmação? Amém? Então não tinha essa multiplicidade de entendimento que tem hoje, de teoria, de doutrina, de dogma. Uma só fé, um só entendimento, até o 2º século. Como se possuísse uma só alma e um só coração. Unanimemente as prega. Quem está falando aí comigo? Oi? O pessoal está acompanhando junto, eles pararam porque eles quiseram. Vamos lá, só a irmã que falou comigo. Vamos lá. Onde que eu parei? Aqui, olha comigo. E crê do mesmo modo. Como se possuísse uma só alma e um só coração. Unanimemente as prega, ensina e entrega. Como se possuísse uma só boca. Assim, embora pelo mundo sejam diferentes as línguas, o conteúdo da tradição é um só e idêntico. Então vamos fazer agora o contraste. Até o 2º século, bispo Irineu de Leão testemunha que a igreja já estava em vários locais diferentes, com línguas diferentes. Por exemplo, já estava na África, estava indo para o Oriente, ou seja, se espalhando o evangelho,
mas só se cria de um mesmo modo, só tinha uma única fé e só um conteúdo da tradição absolutamente idêntico. Amém? Esse é um testemunho da igreja primitiva. Então, porque se todos pensavam igual, por que a igreja católica do 4º, 5º século resolveu que estava errado? E mudou tudo? Eu acredito que foi uma questão política, porque ela queria dizer que ela, a igreja Estado, né, ela seria essa restauração do reino de Cristo na Terra. Ela se adonou dessa prerrogativa. Porém, além do viés político, o que mais que vocês acham que incidiu para que mudasse tudo? Quem é que trabalhou para isso acontecer, irmãos? Vocês acham que é só uma questão humana? Durante 300 anos, a igreja creu igualzinho. Que Jesus voltaria e estabeleceria o reino na terra. Do 4º século em diante, a igreja muda tudo. Quem é que fez os homens, né, os teólogos, os estudiosos, os religiosos, os bispos, pensarem que aquilo tudo que tinha sido dito antes estava equivocado? O espírito do anticristo, porque não é possível que quem recebeu direto de apóstolo estava equivocado. É impossível que os primeiros cristãos estavam enganados. Mas a evidência histórica prova, e aí, irmãos, eu li muito essa semana sobre a visão, né, teológica dos católicos, dos evangélicos. Eles acreditam o seguinte: se depois, no 3º século, essa visão de reino literal caiu, logo ela não era para persistir. O entendimento é esse. É tipo assim, se fosse de Deus, teria permanecido pelos séculos afora. Eu já ouvi errado. Errado. Esse ensino já é antigo, já o mais moderno. É obsoleto. Se fosse de Deus, não teria sido necessário avançar e mudar. A questão não é se fosse de Deus, era de Deus. A questão é que já havia profecias dizendo que o anticristo pelejaria contra a verdade. Sempre houve essa prerrogativa. Jesus falou claramente: virão falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas. Daniel, né? Lançará por terra a verdade, e o que fez prosperou. Foi bem sucedido. A verdade seria lançada por terra. Esse é o ponto de vista, digamos assim, profético. Historicamente, a igreja saiu da verdade, desviou o trilho do trem para outro caminho, para outro rumo, e desviou porque era de Deus, porque antes estava errado. Como é que é isso? Diga aí, irmã. A visão humana e a visão profética. Sim. Vai ser loucura minha. Qual a visão espiritual do demônio para fazer isso? A visão dele é fazer que o povo erre o caminho. Lembra lá da carta de João, primeira carta de João? Ela fala enfaticamente que o espírito do anticristo que vocês estão aguardando vir, presentemente já está no mundo. E qual é digamos assim, a intenção mais clara do anticristo? É enganar. É levar o maior número possível para fora da visão do reino, para fora da salvação. Esse é o propósito. O espírito do anticristo visa desviar os que são de Cristo. É o anti-messias, né? É o anticristo. Ele trabalha contra o Cristo. O diabo também, né? O diabo é o pai da mentira. Então essa associação de espíritos contrários, que antes estava fora da igreja, e João falou: vocês agora têm que provar, todo mundo que for aí subir para pregar para vocês provem se os espíritos são de Deus. Porque virão os anticristos. E botou anticristos no plural. Não é o anticristo final, mas os anticristos, movidos pelo espírito anticristo. Vários. Eles querem entrar e trazer doutrinas que vão destruir a igreja. Então, Pedro profetizou isso, que se levantaria um falso profeta. Jesus profetizou. O apóstolo João profetizou. Então, o que aconteceu na história da igreja não foi o acaso ou a vontade humana. Era uma profecia. Era Deus conhecedor do futuro, sabendo o que ia acontecer.
Então, infelizmente, prevaleceu o engano. E hoje se valem dessa antiguidade. Sabe quando uma coisa vence a outra? Logo que venceu é que é o certo. Como a mentira venceu a verdade, disse então que essa mentira é a verdade. Pastor, para completar aqui o pedido do irmão, é o seguinte, só ver qual era a intenção, no caso de Satanás, de assumir um patamar acima de Deus. O desejo dele é aceitar acima, ser maior do que Deus. Então a ação dele no povo é exatamente essa, trazer para si o maior número, desviar o máximo possível, para que assim fosse destinado no trono de Deus para que ele fizesse. Então, ele é um desviador de glória. O espírito de outro Cristo e o espírito que é antes da Cristo. Então dá para entender qual é a finalidade dele. Aí você vai entender. A questão é, por que os homens, né, a igreja, vamos falar de igreja, não estamos falando de igreja. Então a igreja começa apostólica, recebendo o legado dos apóstolos, a doutrina direta de um apóstolo ainda vivo, como João, Paulo, Pedro, e ela recebe toda aquela bagagem de informação correta, passa-se 200 anos, ainda mantém, que ali o Bispo Irineu está dentro da faixa de menos 200, 180, e ainda tem todo mundo a mesma fé, e aí logo no século III começa a enfraquecer essa hegemonia, né? essa fé incorruptível. E quando chega na Igreja Católica Romana, no século IV, Igreja Católica Romana é quarto século, 300 e pouco já é quarto século. Aí o desvio acaba de vez, né? O bonde vai para fora do trilho. O problema é que a igreja moderna ela não olha para trás, ela só olha para frente, ela não analisa a sua história. Então, para eles está tudo certo, para a maioria está tudo certo. Não conseguem ver que os primeiros receberam o certo. Como é que você busca a verdade na história da igreja? Primeiro, se você está no século 21 e o rio está poluído, cheio de detritos, cheio de poluentes, como é que você vai achar água boa nesse rio? Você tem que voltar onde? Na fonte. Pelo menos na fonte você crê lá, está saindo água boa, porque daqui do meio para frente está tudo poluído. Foi esse meu raciocínio quando eu fui buscar a verdade nos pais da igreja. Eu falei, não adianta eu ler os teólogos modernos da Idade Média para cá, da Reforma para cá. Já estão contaminados. Para eles os dogmas estão certos. Onde que eu vou achar a verdade mais pura, genuína? Vamos voltar onde? Lá na fonte. Vamos para o passado, vamos lá. Vamos ver se os pais da igreja creram nisso. Na fonte está a verdade, não no resto do rio. O rio pode começar numa fonte cristalina. A maioria dos rios começa em fonte cristalina. Até rios do Amazonas, por exemplo, né, os grandes rios do Amazonas, alguns começam no Andes peruano. Lá então começa uma água lá bonita, descendo lá do Andes peruano, e ela vai correr o curso dela até se tornar um grande rio. O problema é que no meio desse curso entra um monte de poluente, entra um monte de sujeira, e aí a água fica barrenta. Mas ela começou branca e cristalina. Amém? Diga, minha irmã. Eu tive visto através do imperador, né? Teve uma sagacidade ali. Teve. Quando ele traz para si, né? Agora o poder, a legitimidade dessa verdade, na verdade é mentira, o que ficou para trás passou a ser subversivo, né? Uma verdade era deles, o que é contra o Estado, ele vai com coerção. Né? É humano, né? Uma questão humana, ideológica. É igual essas ideologias que estão permeando agora no nosso país, irmãos. Verdade intelectual. Não é? Como é que é a ideologia? A ideologia é um conjunto de preceitos que a pessoa crê que é certo e ela quer impor isso para todo mundo. Se a pessoa estiver no poder, como está acontecendo agora, ele usa o Estado, a máquina do Estado, para impor a sua ideologia. Como nós estamos enfrentando agora a ideologia esquerdista, né? Comunista, e por aí vai. Tem o poder de comunicação. Eu não sei se eu devo abordar isso numa próxima aula, eu estou pensando ainda, porque a gente vai criando currículo conforme o Deus vai me dando.
Mas é provável que eu faça uma aula sobre Constantino, o impacto de Constantino na igreja. Porque ele é uma figura do anticristo, irmãos. Tem muita gente que não vê assim. Mas para a igreja católica ser o que ela é hoje, a grande prostituta, e muita gente não fala isso também, não associa a igreja católica com todos os desvios dela. Mas para ela ser o que ela se tornou, o Constantino foi uma figura-chave. Importantíssimo esse imperador ter tomado as rédeas do cristianismo para si. Isso é muito importante. Talvez nem todos conheçam essa história, esse contexto, e talvez eu faça uma lição sobre isso. Amém? Mas vamos lá. Avança aí para mim, Marcelinho. Inclusive, até os sinais da igreja diminuíram. Acabaram? Não foi à toa. Não. Não foi à toa. Menos verdade, menos poder. É simples assim. E aí ele também pode determinar o que vai ser divulgado e o que não vai ser. Vocês não fazem ideia. A igreja, Estado, ela tem leis. E as leis se impõem sobre a igreja. Ela tem poder de influência nos grandes meios. Com certeza. De veto. Tem poder de veto. A história da igreja é tenebrosa, irmão. Vou dizer uma coisa para vocês. A história da igreja cristã, depois do 3º século, é tenebrosa. É trevas. E ela repercute até os dias de hoje. Não é um caminho iluminado, não é um caminho de glória, é um caminho de trevas. Mas como a igreja atual é míope, e só olha só o que está perto, não consegue olhar com distanciamento, com perspectiva crítica, ela não consegue avaliar toda a tragédia que o cristianismo já percorreu até chegar ao dia de hoje. Hoje nós estamos sendo despoluídos. Amém. Porque a poluição, a sujeira do anticristo tomou conta por muitos séculos. É muitos séculos, não é pouco não. Inclusive até Deus zombam da igreja Porque a igreja que está aí é uma coisa. Essa igreja é suja já, né? Apontam para os defeitos de uma igreja, apontam os defeitos de uma igreja criminosa. Essa igreja não é só desviada, ela comete crimes contra a humanidade. Você não faz ideia, irmãos. Você não faz ideia. Talvez o próximo trimestre dê para a gente dar algumas aulinhas para vocês terem ideia dos crimes cometidos pela igreja chamada cristã. Crimes, assassinatos, crimes, chacinas, em o nome de Jesus, supostamente. Só quem não conhece a história não avalia. Hoje a gente vê uma igreja católica romana completamente diferente. Ela é politicamente correta, ela é inclusiva, ela é bem vista pelas nações. Você não faz ideia de quanto sangue a igreja católica romana tem nas mãos. Milhões de pessoas foram assassinadas em nome do Senhor Jesus. Você não faz ideia da tragédia que é a igreja. Eu estou mostrando aqui para vocês a transição da igreja apostólica para a igreja católica. O começo do desvio, amém? Então olha aqui, esse é Orígenes, falamos dele um pouquinho na última aula, falamos? Lembra de eu ter falado sobre Orígenes? Orígenes e a escola de Alexandria iniciaram a legorização da Bíblia. Quando é que o bonde desviou de vez? Aqui, Quando é que a fé que era única, uma só interpretação, passou a ser diferente? Aqui, nesse período. Aqui já estamos no 5º século. Então, esse aqui é a origem. Isso aqui é um comentário, certo? De um analista, de um historiador. Tem até aqui, se você quiser, aqui tem o endereço. Eu boto as fontes para você pesquisar. Mas ele comenta assim, isso aqui é um comentário. Isso aqui não é o texto de Orígenes. É um comentário. Não surpreendentemente, encontramos que, à medida que o método alegórico de interpretação começou a se estabelecer, a visão de um reinado milenar terrestre de Cristo começou a diminuir. Foi a escola bíblica de Alexandria, na África, no Egito, que encorajou e promoveu o método alegórico de interpretação da Bíblia. Foram os métodos dessa escola que proporcionaram uma razão para o eventual
abandono de um reino literal de 1000 anos na terra dentro da igreja. Onde mudou? Se a igreja toda antiga queria que ia ter um reino literal de Cristo sobre a terra, e depois não tem mais, e hoje no século XXI a maioria das igrejas não crê no reino na terra, por quê? Onde que mudou? Mudou aqui, ó. Começando com a escola de Alexandria na África, onde vai surgir depois. Nós falamos na semana passada do famoso Agostinho. Agostinho é o pai dessa pasteurização do evangelho completamente diferente da igreja primitiva. Mas Agostinho não é o primeiro. O primeiro, antes de Agostinho, tinha Orígenes, também na África. E essa visão deles prevaleceu. Então, tudo na Bíblia agora é passivo de uma interpretação espiritual, alegórica. E aí, irmãos, aí começou a tragédia. Que haja símbolos nos textos bíblicos, que hajam figuras de linguagem, que haja uma série de coisas que realmente nós precisamos traduzir, isso é fato. Mas alegorizar a Bíblia toda, como se ela fosse só como diz aí, o código da Bíblia. Está tudo em código, não tem nada literal. Essa é a tragédia. Então, vocês terem uma noção, quando você sai da análise simples do texto e começa a alegorizar tudo tem que ter um sentido espiritual. A Igreja Católica, por exemplo, achou sentido na cruz de Cristo, até nos pregos de Cristo. O prego simboliza isso. A madeira simboliza aquilo. E por aí, irmão, abre-se uma porta de interpretação múltipla e talvez até infinita. Você pode dar o sentido que você achar melhor. Não é? Se você vai espiritualizar tudo. Lembra na semana passada, quando eu falei de Miqueias, que estava profetizado que ele viria sobre o jumentinho? Pelo viés da interpretação alegórica, o jumentinho pode ser qualquer coisa, irmão. Já deixou de ser um animal literal, deixou de ser a montaria que Jesus assumiu depois, né? Literalmente, e aí você começa a viajar na maionese. Você pode dizer que esse jumentinho é qualquer coisa. Esse jumentinho são os hereges, esse jumentinho, sei lá, qualquer coisa, é o diabo. Você pode parafrasear qualquer coisa. Essa é a tragédia. Amém? E começou aqui, ó, nesse período em Alexandria, com Orígenes e outros, tem outros. Mas Orígenes é um dos expoentes. Avança para mim, vamos lá, Marcelinho. No Egito, tem o tal de Clemente de Alexandria também, olha lá. 150 a 215. Então ele começou já no 2º século. O seu discípulo Orígenes, 185 a 254, 3º século. Desenvolveram a abordagem alegórica de interpretação da Bíblia no início do século III. Orígenes acreditava que o significado espiritual pertence a uma ordem superior de ideais do que o literal. Sua abordagem filosófica gerou uma série de distorções heréticas. Se você vai por esse viés que tudo tem um significado... Eu sou um camarada que eu leio a Bíblia, me perdoe vocês que gostam de simbologias. Eu leio o mais literal que eu puder a Bíblia. Eu não gosto, não tenho tendência, por causa dessa tragédia que eu já conheço, esse viés, eu não gosto de ficar vendo múltiplas interpretações simbológicas numa passagem, num personagem. Eu não gosto. Não vou dizer que não faço, né? Domingo, por exemplo, eu fiz vocês engolirem Tobias. Tem o Tobias histórico, e eu parafraseei para que o Tobias fosse algo dentro de você que está te atrapalhando, que tem que ser expulso. Isso é uma aplicação alegórica. Correto? Então, os pipos... Ô, antes, me salva aqui, filho. O que é isso aqui que está fritando bolinho? É mó... Não é isso não. Isso não é microfonia, não. Isso é... Ó, nós estamos em campanha aí para comprar novos caixas e amplificador, viu? Ajudem. É o microfone? É bateria? É o quê? É posição? Aqui? Som. Aqui está com o meu contato. Estou ouvindo um barulhinho de coisa solta aqui dentro. Só a graça. Vamos seguir adiante. Já vi que...
coisa que está me chamando a atenção em relação ao que a própria palavra fala, que ele usa os que não são para confundir os que são. E aí a gente vê que a escola de Alexandria é uma escola acadêmica, é uma escola de inteligência que vem com o intuito de superar aquela escola que vem da simplicidade, que quase todos que foram Exatamente. não tinham conhecimento. E aí eles querem, através disso, chamar para si, entendeu? O controle. E serem superiores. Mas aí é que está. Como é que eles chegaram a essa escola de interpretação diferenciada? Através da filosofia. Lembra que conversamos sobre isso? Gnóstica, né? É, a filosofia platônica, o dualismo platônico. Preto e branco, mal e bem. Queridos, a filosofia foi a base da interpretação alegórica da Bíblia. A filosofia acaba sendo um grande problema. Porque a aplicação dela errada na palavra de Deus vai dar heresia. Não estou dizendo que a filosofia como um todo, não estou demonizando a filosofia, que a filosofia não presta, tudo é lixo. Eu não estou falando isso. Estou falando que a filosofia humana, a filosofia é o modo de pensar humano, associada à escritura que não é humana, ela é divina, não funciona. Você não pode impor a filosofia sobre preceitos divinos, porque acaba viajando. E nessa viagem desviou todo o evangelho. É o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. É, conhecimento humano. Exatamente. Prevalecendo contra a revelação divina. Estou mostrando a vocês, historicamente, onde lá atrás o negócio desandou. Vocês têm agora um ponto de partida para uma análise mais correta. Então, não estou aqui sendo tendencioso, estou mostrando fato. Os comentaristas aqui enxergam da mesma forma fato histórico. Ele diz aqui mais um trecho aqui, ó, mesmo comentarista. Na verdade, a abordagem alegórica de Orígenes para as Escrituras o conduziu a muitos erros doutrinários. Seus ensinamentos, para os quais ele eventualmente foi declarado herege, ele desviou tanto que até o povo da época declarou herege. Orígenes. Incluíram a crença de que as almas dos homens haviam existido em um estado anterior, uma vida em alma antes de nascer. Uma negação da ressurreição corporal. Olha onde a parafrasear, onde a alegoria dele levou. Ele negou a ressurreição do corpo. Doutrina bíblica básica, nossa esperança máxima. E uma crença na salvação universal de todos os homens, até demônios, serão finalmente restaurados através da mediação de Cristo. Demais, né? Forte, demais. Pesado. Por quê? Porque começou a interpretar a Bíblia simbolicamente, alegoricamente, espiritualizando tudo, acabou salvando até os capetas, até os demônios. Filosofia de homem é uma droga, irmãos. É a mente humana. A palavra de Deus diz que o coração humano é desesperadamente corrupto. Isso faz parte da herança do pecado. Nosso coração é enganoso. Outro texto diz, né? Enganoso é o coração humano. Nosso coração nos engana, nos seduz, e nós ficamos achando que estamos bem na fita, mas estamos muito errados. Se a gente confia no nosso próprio coração, nós vamos nos dar mal. Porque o nosso coração é defeituoso, de nascença, de fábrica. Então, nossos pensamentos maus, os sentimentos amargurados, as invejas, cobiças e tudo mais que sai da alma, atrapalham o nosso discernimento. Não adianta. Aí a verdade, ela vai de encontro aos nossos preceitos e derruba no chão. Porque é a verdade que prevalece. A verdade não se deixa levar por sentimento, não se deixa levar por trauma, não se deixa levar por nada, nenhuma bagagem humana. Amém? Entenderam? Então, quando o homem abre mão da revelação de Deus, ontem foi muito interessante aqui no aniversário do Pedrinho. O pastor Igor trouxe uma palavra aqui abordando os primeiros capítulos do livro de
Provérbios. E ali há uma personificação da sabedoria. E a sabedoria diz: eu clamo nas praças, eu quero falar com vocês, com os homens. Vocês não dão ouvidos a mim, e aí se arrasam, se quebram. A sabedoria de Deus, ela é a única maneira de andarmos certo na terra. Deus é que sabe o que é certo, nós não. Nós somos caídos. Então, se você abre mão dos princípios divinos, da palavra de Deus, da sabedoria revelada de Deus, você eventualmente vai para um caminho de tropeço, de derrota e quiçá até de morte. Entenderam? Porque é fundamental nos agarrarmos à palavra e pedirmos a Deus sabedoria, que Deus, a palavra de Deus diz que Ele dá a todos nós e não nos lança em rosto. Vamos lá então, avança para mim. Origem e a escola de Alexandria influenciaram Agostinho. Óbvio, eu estava até falando com alguns irmãos que eu passei a semana toda para construir essa lição que vocês estão aí. Pastor, mas demora tanto assim? Demora. Sabe por que demora? Porque eu tenho que ler o que eles escreveram para poder entender, fazer o suprassumo e botar na sua folhinha aí. O que eu li sobre esses camaradas, capítulos e capítulos e capítulos das apostasias que eles criaram. E para eu achar o ponto certo da apostasia e decalcar aí na sua folhinha, eu li muita coisa, irmãos. E é chato, hein? É cansativo. Eu tenho outros afazeres na vida, além disso, né? Mas me ocupou muitos dias, porque tinha que parar e ficar lendo um monte de desvio da fé. Um monte de invenção, invencionice, e achar ali um trecho para dar de exemplo a vocês. Então, o que acontece? Não dá para, numa folhinha, numa aula de 1 hora e pouco, mostrar tudo que eles escreveram. Não daria tempo. Ok? Então, eu destaco algumas coisas. Falei um pouquinho agora sobre Orígenes, e séculos depois, mais adiante, também na África, Agostinho, que é considerado pela Igreja Católica e Evangélica o maior teólogo da história, para eles é o maior. Ele começou crendo no reino da terra. Aqui está uma prova nas palavras dele. Agostinho escreveu um livro chamado Cidade de Deus. Ele escreveu vários livros, Confissões, tem vários livros de Agostinho. Mas um deles específico é o Cidade de Deus, onde ele sistematizou o reino ideal no céu e o reino dos homens, a igreja na terra. Então ele fez duas cidades comparativas, aí, Jerusalém da terra, Jerusalém do céu. E em cima desse dualismo, irmãos, ele criou todo um sistema religioso que persiste até hoje. Eu vou ousar dizer, por tudo que eu li, o seguinte, eu vou ousar dizer que a igreja evangélica, junto com a igreja católica, são agostinianas. Eu vou ousar dizer isso. Se teve alguém na história do cristianismo que deixou a marca, deixou o contexto para a igreja que está hoje aí na terra, esse foi Agostinho. Se nós ficássemos um trimestre lendo tudo que ele escreveu e analisando, vocês iam ver como esse cara moldou a fé cristã ocidental. Ele moldou os moldes dele, de Agostinho, que a igreja vive. Vou dar uns pouquinhos exemplos, assim, muito pequenininhos. Mas olha só, esse mesmo camarada que já estava alegorizando tudo, ele chegou a considerar o reino milenar, porque era o que a igreja cria antes. Está escrito assim no livro dele, Cidade de Deus, tem aqui até o capítulo, tudo para você procurar. O ano que ele escreveu isso, 426 depois de Cristo. Isso aqui é quinto século. Quinto século. Passados 6.000 anos, como 6 dias, o sétimo, quer dizer, os últimos 1.000 anos, farão as vezes do sábado para os santos. Até aí está correto. Que ressuscitarão para celebrá-lo. Ele está comparando o sétimo dia da semana ao milênio, sendo que cada dia da semana um milênio.
A igreja primitiva também cria nisso. Então o milênio seria o dia do descanso, o sábado de descanso seria o milênio. O problema é como ele enxerga o milênio. Vamos lá. Essa opinião seria até certo ponto admissível. Olha só, vai começar a negar isso. Seria até certo ponto admissível se acreditasse que durante o referido sábado os santos gozarão de algumas delícias pela presença do Senhor. Presta atenção na sutileza agora. Eu mesmo aderi há algum tempo a esse modo de pensar. Então ele está dizendo que o que a igreja primitiva cria era um modo de pensar. Ele não chama de doutrina, de verdade, de legado dos apóstolos, não. Ele era um modo de pensar que eu também até pensei nisso. Ele diz então que ele considerou o reino literal sobre a terra, no milênio. Mas a partir daqui ele nega tudo, irmãos. Mas seus defensores dizem que os ressuscitados folgarão em moderados banquetes carnais. Olha aí, agora o camarada está expressando o que ele acha. Ele está chamando, irmãos, presta atenção no que ele está falando. Ele olhou para a visão literal do reino na terra e disse: não, isso aí está errado. Que monte de cumilança é essa aí na terra? Cumilança? Aí ele diz assim: banquetes carnais. O que na tua Bíblia diz que Jesus, quando voltar do céu, vai ressuscitar os patriarcas. Na tua Bíblia está escrito: você sentará na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Então eles têm que estar de novo vivos para sentar-se à mesa. Assentar à mesa para quê, irmão? Para bater papo. Para que serve assentar-se à mesa? O que se espera colocar sobre a mesa? Nada. É uma mesa vazia, pastor. Lá no reino milenar vai ter uma mesa gigantesca, com milhões de pessoas sentadas, vai ficar todo mundo olhando para cá do outro, sim, conversando. Mesa pressupõe o quê, irmãos? Sentar-se à mesa. Comer, comida. Isaías profetiza de um banquete com carnes gordurosas, vinhos clarificados. Aí o cidadão, no 5º século, Agostinho, diz que é isso, não pode. Esses banquetes são carnais. Ele chega a usar a palavra orgia, irmão. Ele denigre. Estou mostrando essa lição, que para anular a fé que tinha antes, o cara tem que jogar lama. Ele não pode só não crer. Ele não crê e por isso ele denigre, ele combate. Então ele chama os banquetes carnais. E que haverá comida e bebida. Ele não aceita isso nem por decreto. Em tal excesso que excederão as orgias pagãs aqui. A filosofia, né? É demonismo mesmo. Filosofia nada, isso aqui é demonismo. Ele tem um enderecinho para ele no Lago de Fogo e Enxofre. A palavra de Deus diz que o castigo lavrado não tarda. Já há um castigo lavrado escrito, determinado por Deus. Olha o que ele diz do reino milenar, que essa visão supera em muitos bacanais. A palavra bacanal hoje tem uma palavra pesada, né? Mas é do deus Baco, deus do vinho. Na Grécia Antiga tinha essa ideia do deus do vinho. E as bacanais eram orgias sexuais regadas a muita bebida alcoólica. Aí ele compara o banquete do reino milenar com orgias pagãs. É tacar lama mesmo, tacar esterco, na verdade. Estão compreendendo onde que o bonde desviou? Quem tem acesso às informações? Quem é que vai estudar Agostinho para dizer que ele errou? Se todo mundo aceita que Agostinho diz. Se os teólogos aceitam que Agostinho diz. Então, tudo que era anterior na visão, para ele é só um modo de pensar, que deve ser tirado. Isso não podem crê-lo, senão os carnais. Quem crê em reino literal é carnal. Os espirituais, aqui, ele e a turma dele, porém, deu-lhe o nome de quiliastas. A palavra quiliastas vem da palavra grega
para milênio, 1000. Então quem crê no milênio tem até um apelidinho pejorativo, quiliastas. Quem crê no milênio literal, palavra grega que literalmente podemos traduzir por milenaristas. Então, a partir do 5º século, ideia de Jesus voltar literalmente, estabelecer um reino literal e ter as promessas das bênçãos, dos banquetes, é carnal, isso é coisa para gente errada, os milenaristas, quiliastas. E a igreja, a partir daí, suplanta toda a visão original da igreja. Totalmente. Sufoca, bota uma pá de cal em cima, cobre com terra e bota uma pá de cal e bate assim, para socar bastante para baixo. Entenderam a alegoria? Até usei a alegoria agora de novo. Não gosto. Mas a alegoria às vezes ajuda a gente a pensar, mas ela não pode ser base de fé. Todo mundo entendeu o que aconteceu? Todos entenderam? Todos entenderam o que aconteceu? Pastor, eu acho que essa ideia se enquadra naquele verso que o apóstolo Paulo fala que, sabe, viriam doutrinas tipo, não proves. Não toque, não coma. Não coma. Então, como se fossem adeptos disso, né? É pior do que você imagina, irmã. Ele literalmente é um ascetismo que era parte do gnosticismo. O gnosticismo era assim. Não pode tocar, não pode comer, não pode... E Paulo diz que você pode dar ação de graça por tudo. Você come com ação de graças. Tem isso bem definido na sua mente. Tem gente que não come uma coisa, tem gente que come outra. Tem gente que guarda dias, outros que não guardam dias. Paulo falou, isso acontece. Mas tudo que Deus fez, Paulo chega a dizer, tudo que Deus fez não é negativo. O que Deus fez não é negativo. Você quer ver? Você come uma fruta. Ela tem o que de negativo, essa fruta? Nada. Sabe por quê? Porque foi Deus que fez. Pode comer tranquilo. Aí você toma um refrigerante. Foi Deus que inventou o refrigerante? Não. Refrigerante é manipulação humana. Quem que dá o refrigerante? Muitos males. É simples assim. Tudo que Deus fez é bom e é para ser recebido com ações de graça. É o que está escrito na sua Bíblia. O que Deus fez não tem contraindicação, irmão. Senão a gula, né? O provérbio vai dizer, mel é bom, mas comer em excesso vomita. Aí é o excesso, é a gula. Mas em princípio o que Deus fez, tudo é bom. Tudo é para ser aceito, nosso corpo precisa disso. E tudo que o homem faz é bom, é uma bomba que vai estourar mais adiante na sua vida. Só isso. Depois eu falo sobre dieta. Ainda vou pregar aqui sobre dieta nessa casa. Estou me preparando, irmãos. Eu estou me doutrinando para poder ter moral para falar. É isso aí. Estou mudando aos pouquinhos minha dieta, tudo para ter moral para falar. Avança aí para mim. Essa é uma ilustração de Agostinho aí, pintura. Esse cidadão aqui, considerado o maior teólogo da história do cristianismo, Agostinho de Hipona, disse que os 1000 anos devem ser entendidos como uma figura do período da igreja na terra, que já está reinando com Cristo. E que o abismo que Satanás estará preso, em Apocalipse 22, é o abismo no coração humano em trevas. A cara de doido? Ali é uma pintura, né? Naquela época, no 5º século ainda não existia fotografia. Fotografia é muito moderna. Mas olha só, queridos, olha só como é que é o método alegórico. Você pega um texto literal de Apocalipse que diz que Satanás vai ser preso no abismo e diz, esse abismo não é um abismo de verdade. Esse abismo é uma metáfora, é uma figura. A alma do homem em trevas é um abismo. Pronto. Então, segundo esse método de interpretação, Satanás já está preso desde que Jesus venceu na cruz. E ele já está no abismo. Há 2000 anos Satanás já está preso. Essa é a visão oficial da Igreja Católica Romana. Oficial, irmãos. Dos corações humanos? Ele botou onde ele quis, ué. Ele botou Satanás onde ele quis. E o mal que hoje existe, a culpa é dos demônios, porque o diabo mesmo, o chefão já está preso. E o pior, a igreja já está reinando com Cristo 1000 anos. Que reina diabo com Jesus? Ele está preso, irmã. Está preso no coração? Dos homens, que não aceitam.
Mas no coração dos homens que aceitam, Jesus está reinando. Já estamos reinando com Cristo. A igreja já está reinando com Cristo. Como a igreja pode estar reinando num mundo tenebroso? No mundo tenebroso desse. Caindo, passando por tentação, como é que isso é reinar? Pois é, mas na concepção de Agostinho, que vai fundamentar toda a visão católica romana, já está reinando. A igreja avançando e abrindo mais igreja e criando mais adeptos, é o reino de Cristo avançando. Esse é o amilenismo. É a base do amilenismo. É a visão onde não há milênio literal, senão o milênio da igreja avançando sobre a terra. Existe uma outra vertente, que é o pós-milenismo, mas isso aí é uma derivação do próprio amilenismo, uma subdivisão. Eu não vou entrar nesse mérito. O amilenismo é que é o veneno. Diga, minha irmã. Com esse entendimento, todas. Todas. Exceto algumas poucas. A Assembleia de Deus, por exemplo, é milenarista. Todas as igrejas são amilenistas, a maioria delas. As históricas. Presbiteriana, batista, metodista. Todas essas igrejas históricas que têm mais de 400 anos, que vêm da Reforma Protestante, são amilenistas. Lembrem-se que os reformados, né, saíram da onde? Da Igreja Católica. Todos eles. Lutero, Calvino, todos eles saíram da Igreja Católica. E a Igreja Católica, por séculos, é amilenista. Então, nada mais normal do que eles serem também amilenistas, né? Pastor, mas é bom salientar o seguinte. Depois de alguns tempos, desde os grandes igrejas, as grandes denominações, e através de você que fala, vou voltar aqui a palavra de novo, nós tivemos acesso à palavra de Deus. E a ação do Espírito nos leva a crer mais um pouco na palavra de Deus do que na própria questão do homem. Então, deixamos esse lado de amilenista, que realmente é uma verdade, e para seguirmos aquilo que está escrito na palavra, que o Espírito começa a introduzir a verdade dentro de nós. Então eu creio assim, em todo geral, sim, a partir de lá, porque quando sai de lá de Roma, a igreja, ela sai de Roma, traz toda essa bagagem. Traz toda a bagagem. A bagagem é passada para o povo. Exatamente como é até hoje. Até hoje. Só que tem alguns, até vamos citar aqui como nós, como outros. Sim, ainda somos uma minoria. Exatamente. Mas essa minoria está enxergando essa verdade por quê? Deixando de acreditar mais na questão do homem, do ser humano, para acreditar naquilo que Deus ofereceu. Ora, se eu creio que Deus é um Deus ilimitado e o que Ele me acrescenta não pode ser ligado, então eu vou crer naquilo que está escrito na lei de Deus. Sim, mas o problema... Exatamente, eu estou entendendo o que você está falando. Vou começar a deixar todas essas coisas, porque o tempo que foi instalado no seminário, ou seja, para aprender, era exatamente esse foco. E pessoas que idolatram realmente o livro de Agostinho. Eles idolatram. Idolatram Agostinho. Como alguns conhecem, e que eu, inclusive, tinha um lá desses, um colega lá, e tinha um que estava debatendo exatamente, mostrando a questão do reino de Deus. Aí eu falei assim, esse rapaz teve um acerto com o pastor Sérgio. Então, ou seja, a história é a seguinte. Exatamente. O problema é o seguinte. Qual é o século que o negócio desviou de vez? Século V. A história do cristianismo prova que os primeiros que começaram a enxergar de novo o reino na terra, milenaristas, é século XIX. Olha quanto tempo levou. Do século V para o século XIX. Muito tempo. São 15 séculos. 1500 anos. Muito tempo. Então, só no século XIX, alguns grupos começaram a enxergar que o milênio é literal. A Igreja Assembleia de Deus é século XX. Ela foi fundada no começo do século XX. Ela é milenarista. Mas por 15 séculos, o milênio literal foi banido do cristianismo. Banido. E eu vou mostrar a vocês na próxima aula como a Igreja Católica proibiu a visão. Ela proibiu. Ela não só denegriu, como eu estou mostrando aqui, denegrir ideologicamente.
ela proibiu. Então, olha o privilégio, a misericórdia de Deus conosco. É muita graça, irmão, porque senão nós continuaríamos crendo da mesma forma que todo mundo. Isso é graça. Avança para mim. É mensurar o privilégio de enxergar, porque, irmãos, é muita cegueira por causa desse milenismo, muita cegueira. Outro historiador eclesiástico, estamos chegando na reta final, irmãos. Historiador eclesiástico Eusébio de Cesareia, Eusébio de Cesareia, denigre testemunhos primitivos. Então, a partir do que não aceita, ele começa a denegrir o passado. Ele foi a século do imperador Constantino, aí, ele foi braço do imperador Constantino. E ele escreveu a história eclesiástica. O primeiro historiador eclesiástico foi Eusébio de Cesareia, cobrindo o período do primeiro século até os seus dias, quarto século. Ao comentar o escrito de Pápias, primeiro tenta desmerecê-lo, depois elogia seu conhecimento bíblico e idoneidade, caindo em contradição. O camarada está tão fora de si, esse Eusébio de Cesareia, que é o primeiro historiador da igreja cristã, que ele, para não aceitar o que Pápias escreveu, Pápias foi um pai primitivo, bispo de Hierópolis, se eu não me engano, e ele tinha visão apostólica. Eusébio, no quarto século, falou assim, não, Pápias, ele não era muito certo da cabeça, não. Quando você quer desmentir alguém, o que você faz? Taca pau. Denigre. Fake news. Fake news é coisa antiga, não é coisa atual não, viu, irmão? Olha o que inventou para a história, irmãos. Como é que ele está falando do bispo Pápias? Olha só. O mesmo Pápias de quem agora falamos, professa ter recebido a mesma declaração dos apóstolos, que é fato. Ele ouviu de apóstolos, se não me engano, ele ouviu de João, o que ele aprendeu. Mas ele está errado. Quem está certo é o do futuro. Esse que aprendeu com o apóstolo está errado. Daqueles que estavam em companhia deles, e também diz que ele era ouvinte de Aristion e do presbítero João. Mas talvez seja importante também acrescentar outras declarações a essas passagens de Pápias, em que ele apresenta certos relatos maravilhosos. Realmente, o reino futuro é maravilhoso? É maravilhoso. Mas maravilhoso aqui na palavra dele é pejorativo. Relato maravilhoso, viajante, sabe? Fora de série demais. Utopia. Relato maravilhoso. Aqui é pejorativo que ele está falando. Acrescenta como tradições não escritas recebidas, assim como certas estranhas parábolas de Nosso Senhor e sua doutrina, e algumas questões um tanto fabulosas demais. O cara não crê, não tem capacidade de crer que Deus é poderoso para restaurar, e diz: isso aí é fantasia. Está viajando, é ficção científica. Fabuloso demais. Olha o espírito anticristo. Cauterizou essas mentes ali do quarto século, quinto século. Pode até chamar de fábula, né? Chamou de fábula que o Senhor prometeu e revelou para os apóstolos. Fábula. Por tabela, o Senhor Jesus é mentiroso, que pregou. O bispo é mentiroso. O apóstolo é mentiroso. Todo mundo é mentiroso. É uma droga, né, irmãos? Quando a gente olha esses comentários assim, primitivos, antigos, isso aqui foi no quarto século, queridos. E os caras estão sem fé nenhuma no futuro. Avança para mim. Continua ele, então. Neles, ou melhor, nesses escritos, ele afirma que haverá certo milênio após a ressurreição e que haverá um reinado corpóreo de Cristo nessa terra. Para ele isso é tão mentira que ele fala negativamente que Jesus vai vir em corpo. Significa que no tempo dele, ninguém cria que Jesus viria em corpo, corporeamente. Porque toda a expectativa tinha sido jogada para onde? Para o céu. Toda expectativa.
aqui no quarto século. O reinado corpóreo de Cristo nesta terra, coisa que parece ter imaginado. Isso aí foi viagem da cabeça de Papas. Ele é maluco. Como se fossem autorizados pelas narrações apostólicas. Ele ouviu de um apóstolo, mas ele viajou. Não compreendendo corretamente, qual é o certo para ele? Corretamente, aquelas questões que propunham misticamente as suas representações, pois ele era muito limitado em sua compreensão. Pronto, taca lama no homem. Por fim, ele era um ignorante, Pápias. Além de viajante, maluco, era ignorante. Como suplantar uma verdade? Tacar pau. Isso que eu tinha falado. Chamando de débil, né? A gente. Maluco. Débil. Ele é um cara desqualificado, né? Para falar de verdade. Conforme evidencia em seus discursos. Ainda assim, por sua causa, por causa de Pápias, a maior parte dos escritos eclesiásticos, ele sabe que todos os que escreveram antes dele criam assim. Induzidos pela antiguidade do homem, porque ele era um ancião, foi desviada por opinião semelhante. Então ele olha para o passado, esse aqui é o primeiro historiador da igreja, Eusébio Cesareia. Ele olha para o primeiro século e vê todo mundo crendo no milênio literal. Ele tira Pápias como exemplo e diz, está vendo, Pápias era maluco. Mas por causa de Pápias, todos os seus contemporâneos foram desviados. Ou seja, a verdade do milênio é desvio. Quem está certo é a Igreja Católica Romana no quarto século. O que eles creram antes é desvio. Foi desviada por opinião semelhante. Como, por exemplo, Irineu. Olha Irineu de Lyon aqui. Ou qualquer um que tenha adotado tais sentimentos. É a ideia da cabeça de homem. Milênio literal na terra, Jesus na terra, errado. Os primeiros pais apostólicos se desviaram. E aí prevalece até hoje o que, irmãos? O que prevalece? Espiritualizar a palavra. Pastor, tem um relato aqui, interessante, diz assim, ó. Avança aí para mim, Marcelinho, enquanto ele fala. Pápias foi escritor do primeiro terço do século II e um dos primeiros livros da igreja cristã, canonizado como santo. Eusébio de Cesareia o chama de bispo que ele é. Hierápolis. Que fica a 22 quilômetros de Laodiceia e Colossos. Irineu diz que ele foi companheiro de Policarpo, consequentemente, discípulo do apóstolo João. Discípulo de João. Mas ele fez todo mundo desviar. Pápias. Porque crer nesse negócio que vai ter reino corpóreo na terra, isso aí é desvio. No quarto século, para eles era desvio. Essa é uma figurinha desse cidadão aqui. Esse é o livro que é publicado aqui no Brasil, na CPAD, ó. A História Eclesiástica, do 1º ao 4º século. Foi ele que escreveu. Só que ele era um bispo colado com o imperador Constantino. Ele já recebia sustentado por Constantino. A sécula de Constantino. Agora vamos mostrar a contradição. No próprio livro dele, esse livro aqui, primeiro ele taca pau, diz como era ignorante. Aí depois ele fala isso aqui, irmãos, olha aqui, o mesmo livro dele, ó. Também nessa época, Pápias era bem conhecido como bispo da igreja de Hierápolis, que está em destaque ali, ó. Homem bem qualificado em todo tipo de saber e bem familiarizado com as escrituras. Ele era inculto, ignorante, estúpido, viajante, ou ele era um homem sábio e que se agarrava às escrituras? As duas no mesmo livro. No mesmo livro. Ou seja, isso mostra que ele que é o preconceito dele, né? Ele que é doido, porque no mesmo livro ele coloca que o homem era... É o mesmo Pápias, não tem outro Pápias semelhante, é o mesmo. Ele morde e assopra. Fica claro que o cara quer denegrir, né? Aí fica caracterizada a
a influência do Estado sobre ela. O desvio terrível dessa época. Pastor, eu que vim, sabe, de uma igreja evangélica, do histórico evangélico, eu não consigo entender, acreditar que os apóstolos estavam errados, os filhos dos apóstolos estavam errados, e Deus usou a igreja católica para trazer luz. A igreja católica é quem acerta. E não é assim até hoje, irmãos? Roma. Esse livro aí, o corpo, a ressurreição não é do corpo, é tudo espiritual. Tudo espiritual. Eu estou dando a vocês, olha, nunca antes nesses 14 anos de escola dominical, eu mostrei tão pormenorizadamente o desvio da igreja. Então vocês estão vendo aqui passo a passo no desvio, passo a passo. Ok? Avança aí para mim. Vocês viram a contradição do homem, né? Agora o pensamento de Agostinho, irmãos, para vocês perceberem o que foi sedimentado na igreja. Vocês vão reconhecer a igreja evangélica atual aqui. O que Agostinho moldou é o que a igreja atual crê. Vocês vão reconhecer. Olha só, olha o que ele diz, alguns trechinhos, né? Ora, tudo isso num sentido figurado. Sempre a questão de que a Bíblia tem que ser interpretada alegoricamente, espiritualmente, e não o que está escrito literal. Num sentido figurado. Significa que a igreja de Cristo, em todos os seus santos, cidadão da Jerusalém celeste, e joga toda a expectativa lá para cima, e estaria submetido à escravidão dos reis desse mundo. Com isso mostrou que se tornou envelhecido o primeiro testamento. Agora presta atenção, em que o povo carnal, vivendo como homem velho, com exceção dos poucos patriarcas e profetas, que chegaram a um verdadeiro conhecimento, e alguns santos que permaneceram desconhecidos, vivendo de modo carnal, ênfase no carnal, desejava coisas carnais do Senhor Deus e as recebia como figura dos bens espirituais. O Senhor Cristo, feito homem, desprezou os bens terrenos para mostrar que devem ser desprezados. Olha a retórica dele. Se Jesus desprezou os bens terrenos, logo os bens terrenos devem ser desprezados. Com isso, tudo que é no mundo. Então, a promessa dada a Abraão, por exemplo, de terra, esquece, isso é o mundano, isso é carnal. Entenderam? A terra é espiritual. Ele fez uma oposição literal, uma dicotomia, uma separação entre o que é terreno, carnal, e celestial, espiritual. Jesus não quer nada aqui embaixo. Ponto. A matéria é impura. A matéria impura é o gnosticismo, né? A matéria, a carne, o corpo, tudo é impuro, gnosticismo. Então, a partir dessa compreensão, já que Jesus não quis nada aqui embaixo, logo nós também temos que desprezar tudo que está aqui embaixo. Mas não é assim. Incluindo a herança. Mas não é assim. Prometido. Todas as questões materiais. Mas eles querem dinheirinho, né? Pois A Igreja Católica Romana é uma prostituta rica, adornada de pedra preciosa, ouro. O Banco do Vaticano é um banco dos mais ricos do mundo. Tem terra em todo o país. Aqui no Brasil tem um monte de terra que pertence a Roma. Sai, demônio! Estou falando contra o anticristo, veio uma seta na minha garganta. Você sabia que tem um monte de fazenda aí pelo Brasil afora que é de Roma? Sim. Tem muita coisa. Quem colonizou esse país aqui? Quem foi? Portugal? E religiosamente, quem colonizou? Roma. Roma tomou um monte de terra nesse país aí que você vê improdutivo. Vai ver quem é o dono. Roma. E Roma não tem terra só no Brasil, não. É na América Latina toda, no mundo todo. Roma tem prédios, obras de arte, dinheiro pra caramba. Aonde tem igreja católica é terreno de Roma. Por isso, quando o Papa chega num país qualquer, ele dá um beijinho no solo, é meu.
É meu, isso aqui é meu, tomando posse. É tudo meu. Depois também da nossa crise, tudo. Então preste atenção numa coisa, querido. Aqui está o grande desvio da fé. O que é de Deus é celestial. O que é terreno é carnal, é caído, é para rejeitar, desprezar, como Jesus desprezou. Então Jesus nunca vai assumir nada aqui embaixo. O trono dele, né? Nada, nenhuma das promessas, é tudo carnal. É só espiritualizar. O trono dele é no céu. E pronto. Esse finalzinho aqui, ó, tá no livro dele. Eu falei para você, eu tive que ler, irmãos, eu li capítulos e capítulos e capítulos para trazer só isso aqui para vocês. Para poder sintetizar um pouquinho do muito que ele desviou a igreja, muito. Olha só, eles não desejavam mais, os que vieram para o catolicismo, segundo eles, que se converteram, não desejavam mais da parte de Deus vantagens temporais, mentira, nem o reino terreno, nem esperavam Cristo, rei prometido, de modo carnal. Ele está dizendo que os verdadeiros cristãos não esperam Cristo descer fisicamente para assumir nada aqui embaixo, nada. Entenderam? Avança para mim. Iniciação do candidato, era o catecúmeno, aqueles que eram doutrinados pela Igreja Católica. Também explicar, você está ensinando as pessoas a doutrinar os outros. Tem que explicar para o novo convertido católico o significado da palavra que ele ouviu. Que riqueza se encontra nela. Símbolo de qual realidade. Então, quando o católico vai receber a instrução, tem que mostrar que o que está escrito não é o que está escrito. É símbolo. É um código. É simbólico. Lê. Aí o cristão católico lia o texto. O problema nunca esteve no texto. O texto diz o que é. Mas aí na hora de ler o texto, leia com óculos do simbolismo. Não literal. Mas é pior, porque não é, a imagem já é uma idolatria disfarçada. Mas ele está lendo a palavra. A própria palavra não é o que diz. Mas ele não respeita, está escrito lá, não adorarás nenhuma imagem. Mas aí pega e transpõe. É isso aí. Então o cidadão lia, por exemplo, Mateus 5,5, o novo convertido lá naquele século lá. Né? De lá, os mansos herdarão a terra. Leia-se o quê? Você está lendo aí? Herdarão a terra? Não é isso, isso é um símbolo. Terra aqui não é terra. Terra no céu. É um símbolo, transponha para o reino celestial. E assim foi a doutrinação daqui para diante. É cansativo, irmão. Se vocês acham que isso é asqueroso, imagina eu ficar vendo isso horas e horas e horas. A minha mente chega a doer. É cansativo ver a mentira. É necessário. Mas é cansativo, não é? Essa monte de pataquada aqui. Em seguida, deve ser exortado para dali em diante, olha a instrução, quando ouvir algo da Escritura com som carnal, mesmo sem entender, creia que tem um sentido espiritual. Tudo que você vê, que você pensa que é físico, carnal, não é assim, é espiritual. Ou seja, Deus, ele complicou a nossa vida, porque tudo é espiritual. Então ele é eterno. E ele deu promessas que parecem nos enganar, né? Tem que explicar Deus e dizer que tem que traduzir tudo. Dizendo respeito aos santos, os costumes e a vida futura. Porém, todos os fiéis que irão reinar com Cristo ressuscitarão no mesmo corpo, para também merecerem ser transformados na incorruptibilidade angélica, para se tornarem iguais aos anjos de Deus, como o próprio Senhor prometeu, a fim de louvá-lo sem cessar e se cansar. Presta atenção, irmão. Onde saiu o negócio do coral aí, ó?
Presta atenção, nós estamos aqui no 5º século. Eu falei para vocês que tudo que é criado hoje foi forjado aqui. Olha aqui onde é que está a ideia de eternamente ficar no coral aqui, ó. Aqui, ó. O que é o milênio para ele? Aqui. O que é a bem-aventurança no milênio? Aqui, ó. Louvá-lo sem cessar e sem se cansarem, vivendo sempre nele e dele com tal alegria e felicidade que o homem não pode expressar nem imaginar no céu. Então, onde nós vamos... Nós somos hereges. Os que creem na verdade deles vai para o céu e vai ficar cantando sem cansar. Sem reinar, sem nada, Só louvando num lindo coral eternamente. E feliz da vida porque não cansa. Fica lá, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Isso 1 milhão de vezes. Escravo do louvor. Essa expressão eu nunca tinha ouvido. O louvor é bom, né, irmão? Graças a Deus, dar louvor a Deus é muito bom. Mas dizer que a nossa esperança é ficar eternamente cantando é de doer, né, irmão? Não tem reino literal, não tem nações, não tem povos sendo abençoados, não tem animais sendo restaurados. Tudo isso é carnal. Não tem banquete, não tem Jesus literalmente na terra, tudo isso é carnal. O certo é a bem-aventurança no mundo espiritual. Triste, né? Avança aí para a gente terminar. Estava numa reunião de homens, lá da Receita. Aí, nós temos outro homem. Aí ele falou assim, o Oliveira falou assim, o que você gostaria de ser lá na eternidade, né? Lá no céu. Aí ele falou, cantar no coral, aí eu cantar no coral, aí eu cantar no coral. Todo mundo vai cantar no coral. Mas eu nunca cantei no coral. Mas você vai ser transformado para cantar no coral. Aí perguntou para mim, eu não quero cantar no coral. Por indução, só tem essa vaga no céu. Todos vão cantar, viu? E sem cansar. Onde começou essa história? Lá atrás com o Agostinho. Triste, né, irmão? Vocês estão rindo, mas o negócio é sério, querido. Ó, esse é o amilenismo. Olha como é que eles interpretam o reino milenar e a volta de Jesus. Primeira vinda de Cristo começa o milênio. Lá na cruz, quando Jesus vence, começa o milênio. Essa é a visão da Igreja Católica Romana. O período da pregação da Igreja, a era da Igreja, é o milênio. Eles enxergam a grande tribulação, tá certo? E essa grande tribulação é espiritualizada. Essa última semana de Daniel, tudo é espiritualizado. Assim que termina a grande tribulação, que é espiritualizada, segunda metade da semana, aqui quem fala segunda metade da semana e tudo, Jesus desce do céu, estabelece o juízo final, certo? Os bons, novos céus e nova terra, vida eterna, que é céu, né? Os maus, morte eterna, lago de fogo e enxofre, e acabou a história da Bíblia. E é simples assim. Acabou a história da Bíblia e a terra também acabou. Tudo. A terra é descartável. Mas perceberam a visão deles? Olha aqui, a era da igreja é a primeira metade da semana, 3 anos e meio de 2000 anos. A primeira metade da semana de Daniel, que falta, esses 2000 anos, é a primeira metade da semana de Daniel. A segunda é essa aqui. Então isso tudo aqui é o reino de Cristo na terra. Já está reinando Jesus com a igreja. Não tem milênio. E quando ele voltar, não tem milênio. É juízo final, bonzinho para cima, malzinho para baixo, e acabou a história. E queima tudo. Só todos. Onde é que tem milênio na visão deles? Não tem, já está acontecendo. E Satanás já está preso. E por aí vai. Isso é a visão católica romana que influencia até hoje a igreja evangélica também. Ele
falar do Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Eles vão espiritualizar. Eu não sei quais respostas que eles têm para todas as passagens, mas eles têm resposta para todas as passagens. Tiveram 2.000 anos para costurar, 2.000 anos não, de 1.500 anos para costurar essas respostas. Eu estou perguntando, porque foi aqui, que foi no seminário, que foi que teve o despertamento, a visão do Monte Sião. Aí quando eu li Apocalipse 14, Monte Sião, na terra, eu falei, gente, um pensamento, assim que era o céu. Jogam tudo para o céu. No céu tem Canaã celestial, inclusive em cânticos e hinos, né, na harpa cristã. Joga tudo para o céu. Apocalipse 7, 14, tem um louvor ao Senhor, mas é por um tempo determinado, certo? Eu não acredito que a gente vai ficar cantando a vida toda, mas a gente vai cantar louvores, com certeza. Não, ali fala povos, tribos, nações. Não tem um salmo que diz assim, batei palmas todos os povos, celebrar a Deus com modo de júbilo? Há vários textos proféticos dizendo que os povos louvarão a Deus, todos os povos, toda a língua confessará. O problema é, nós enxergamos isso de maneira profética, literal. E a igreja, de modo geral, vê isso como conversão de crente. Eu estou perguntando se eu posso pegar um assim e... Você vai encontrar muitos amilenistas. A maioria esmagadora da igreja é milenista. ter um argumento dentro da palavra. O argumento não está no texto. O problema nunca foi o texto. O texto é o mesmo, tanto para o milenista quanto para o milenista. O problema está onde? Na interpretação. Qual óculos que lê a palavra? Entenderam? O problema nunca foi o texto é o mesmo. É o mesmo para a igreja católica, é o mesmo para a igreja evangélica, é o mesmo para o milenista, é o mesmo para o milenarista. É o mesmo. O problema é como lê, como interpreta. Se você encontra um milenista, ele diz, eu não creio nisso literal, você vai ter grande dificuldade para convencê-lo de qualquer coisa literal na Bíblia. Porque ele não lê, ele não acredita. O não ler dele, assim, literal, porque ele não acredita. Como é que vai convencer? Só o Espírito Santo de Deus. Tem até uma terceira que eu estava esse texto na pregação do pastor, muito bom assim na palavra cotidiana. Mas quando ele é confrontado a respeito do milênio, vai ter milênio, o fim, né? Sei. Ele fala, não importa, entendeu? Não importa o que vai ser, o que não vai ser. O importante está com Jesus. Pois é. Não interessa. Muita gente, quando é confrontada, quando começa a ser explicitada a verdade, ela diz assim, bom, eu creio que era no céu, vocês estão dizendo que é na terra. Não importa, contanto que eu esteja com Jesus, lá em cima ou aqui embaixo, para mim tanto faz. O tanto faz é o desprezo completo por amor à verdade. Não importa, é o relativismo. Nós fizemos um seminário numa igreja, não vou dizer o nome, para não entregar a rapadura, cujo pastor é relativista. Ele falou, ó, ninguém tem a palavra final mesmo, é tipo assim, tanto faz. Cada um tem a sua visão. Eu li esse livro de Agostinho, né, de Deus, aí tem as partes onde ele explica os textos, né, aquelas coisas. Olha, eu confesso, a minha cabeça doía, de esforço, eu via o esforço do outro lado para interpretar um texto, que a gente vê que é muito forçado, até... Muito forçado. Muito forçado. Qualquer pessoa, sabe, normal, vê que ele faz um... Malabarismo. Chega a doer a cabeça de ler. Exatamente. Diga aí, Marcelo. Eu agradeço a Deus, porque a minha mãe, antes, né, que ela estava no seio de Abraão agora, né, a minha mãe, ela sempre falava assim, ela foi de uma igreja tradicional, que ia para o céu, que aqui ia tudo queimar, mas quando foi revelado a ela essa palavra pelo pastor Afébio, a minha mãe recebeu de uma tal maneira, tão assim rápida, que antes ela falava assim, meu Deus, eu vou para o céu fazer o que lá? Cantar eternamente. Ela questionava muito isso. E ela recebeu muito rápido essa palavra. Mas por quê? Porque ela questionava, ela não aceitava aquilo e ela queria mais. E eu já fui diferente, eu gostei muito, pastor. Gostei muito, porque eu escutava e falava, não. Eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu, sabe?
Chegou um ponto que, quando eu saí da escola dominical, do estudo que o pastor Adélio estava dando, eu falei assim, olha, eu não estou aceitando isso. Senhor, modifique. Se é teu, se é a tua palavra, isso é verdade, modifica. Porque senão, domingo que vem, eu não volto mais para essa igreja. Aí, o que foi? Durante a semana, pastor, eu não fiquei de braço cruzado, eu comecei a ler a palavra. Buscando, e o Senhor foi me revelando. Amém. E quando chegou no domingo, eu estava alegre. Eu estava recebendo aquela palavra. Glória a Deus. Vocês entendem, então, a partir desse testemunho? Vamos terminar, irmão. Vamos ficar de pé, acabamos. Vocês entendam que é algo espiritual, não é algo de intelectualidade, de interpretativa, nada disso, é espiritual. É totalmente espiritual. Eu demorei a crer no reino de Deus, literal. Eu, como todo evangélico, recebi a ideia de que é para o céu. E eu me lembro que Lenice teve mais facilidade. Lenice, quando começou a ouvir a pregação do pastor Assélio sobre o reino da terra, ela recebeu rápido. Só que eu estava fazendo seminário teológico, recebendo uma bagagem de seminário teológico enorme lá no Vida e Luz, seminário onde fiz, e aí não aceitava com facilidade essa ideia da mudança. Estava de capacete e óculos. Aí o que aconteceu? Quando é que eu enxerguei o reino literal na terra? Numa devocional minha, quando a gente fazia nosso culto de marido e esposa, né? No começo nós fizemos muitos cultos assim, intercedendo para um monte de gente. E aí fui lendo um salmo, que eu não lembro qual dos salmos, e naquele salmo, a verdade do reino brilhou no meu entendimento. Aí eu enxerguei. Olha bem, eu era um seminarista, estava aprendendo teologia, mas não enxergava o reino literal na terra nem a pau. Isso não é uma questão de capacidade humana, de intelecto. Isso é Deus abrindo o entendimento. É Deus, irmãos. Então fica aqui esse finalzinho aqui para te amarrar. Pastor, como é que nós vamos lidar com as pessoas que creem diferentes, os amilenistas? Ore. A palavra de Deus diz que Paulo foi a um lugar onde tinha as mulheres lavando lá, não sei o que lá, Lídia estava entre elas. E a palavra enfatiza: Deus abriu o entendimento de Lídia para entender o que Paulo falava. Foi Deus que abriu enquanto Paulo falava. Então não tem jeito, queridos. A gente tem que continuar pregando a verdade na expectativa de que outros vão receber, mas sabendo que se Deus não atuar naquele coração, naquele cérebro, se a luz do Senhor não for lá, a pessoa não aceita. Ok? Ela foi doutrinada a ver com o que ela recebeu. Então, toda a revelação do reino tem que ser coberta de oração. Coberta. Vamos para São Paulo agora, nossos pastores, alguns irmãos, vamos para São Paulo. Está correndo os dias já. Dia 8, né, que começa? 7. Dia 7 agora do próximo mês, já estamos indo para São Paulo lá. O pastor Klaus, que vai nos receber, graças a Deus, está com o coração tomado da verdade, está colocando nossos vídeos nas páginas, fazendo propaganda. Mas o pastor que me falou que tem mais de 40 visitantes lá para fazer o seminário. Não sei se são toda a igreja do pastor Klaus, já tem 40 inscritos. Então viram pessoas que de repente não têm o coração iluminado. O que a igreja tem que fazer nesse período, irmãos? Orar. A igreja dele não é. Cobrir. A igreja não é. Não, é só ele. Só o pastor? Então olha o desafio, irmãos. Todos que nós vamos receber lá, a maioria não crê como nós cremos. Então precisamos da retaguarda dos irmãos aqui, orando por nós. Nós vamos fazer mini vigia, vamos fazer todo o nosso preparo, não é? Em fórum individual de cada pastor, para poder chegar lá e ser instrumento de Deus, e vai depender do Espírito de Deus abrir o entendimento do povo. É assim que funciona. Amém? Semana que vem, então, irmão, vamos falar um pouquinho mais dessa tragédia do desvio da igreja. Eu sei que parece cansativo, irmão, mas aproveitem o privilégio. Isso não é dado em seminários teológicos comuns, viu? Essa análise dessa maneira não é dada em seminário teológico. Eles abraçaram a ideia de Agostinho. A maioria dos seminários abraçaram a ideia de Agostinho. Então nós estamos aqui contradizendo Agostinho, o grande teólogo. Amém? Nós estamos aqui desmascarando o que ele denegriu. Então, em nome de Jesus, persevera só mais um pouquinho. 13ª aula, vou continuar mostrando esse antagonismo entre a verdade da igreja primitiva
e o desvio da Igreja Católica Romana. Amém? Sejam pacientes, perseverantes, vocês só têm a lucrar. Quanto mais tiver convicção de fé de que você está certo e que isso é um erro que eles pregam, melhor vai ser sua força para desfazer o engano. Amém? Então recebe isso em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra nessa manhã. Sabemos, Deus, que não estamos aqui estudando necessariamente a Tua Escritura. Sabemos que estamos analisando o pensamento dos homens, pensamento daqueles que se dizem igreja, que assumiram a alcunha de igreja ao longo dos séculos, mas que estavam completamente divorciados, separados da revelação que o Senhor deu através dos apóstolos de Cristo. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui revisionando toda a nossa fé. Nós estamos revendo, Senhor, as bases da nossa convicção. E eu te clamo em nome do Senhor, assim como o Senhor nos libertou do engano, e o Senhor nos fortaleceu na verdade, que esta obra, Senhor, de esclarecimento, de entendimento, possa nos servir como escudo, como proteção para nossas mentes e corações, e também como instrumento, Senhor, para abrirmos o entendimento de outros pelo Teu Espírito. Nós não queremos fazer as pessoas entenderem pela nossa força, pela intelectualidade, pela palavra humana, mas nós te pedimos graça sobrenatural, para que no abrir da nossa boca, Senhor, o Teu Espírito convença corações e mentes. As obras dos seminários, seminário que vem aí em São Paulo, os seminários que fazemos nesta casa, o retiro que as irmãs vão ministrar também, Senhor, todas as obras, a pregação do Evangelho nas casas, através do livrinho, Senhor, tudo que queremos iluminar as pessoas, nós te pedimos da graça, meu Deus. E imerge, Senhor, essa palavra nos corações cheia da Tua unção, cheio do Teu poder e do Teu Espírito, para que sejamos bem-aventurados em toda boa obra. E não somente nós, Senhor, mas todos os que já estão pregando esse Evangelho do Reino em todos os lugares. Que a Tua destra fiel seja com todos, meu Deus. Que o Evangelho se espalhe, que a verdade prevaleça e que caia por terra todo o engano do anticristo. Tudo que o inimigo plantou, Senhor, seja arrancado, seja desarraigado dos corações, e somente a semente divina seja plantada. Em o nome de Jesus, nós declaramos assim na Tua presença nessa manhã. Dá-nos um dia abençoado na Tua presença. Dá-nos uma noite mais tarde abençoada na reunião dos santos. Possamos Te glorificar. Tanto mais porque sabemos que o Senhor é conosco. Tanto mais porque sabemos que a Tua graça nos livrou de todo engano. Muito obrigado, Senhor. Não temos palavras para Te agradecer a nossa libertação em Cristo Jesus e nossa libertação do engano da apostasia. Louvado e engrandecido seja o Teu nome e o nome do nosso libertador, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glórias a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Está faltando o que, varão? E tudo isso não pode ser interpretado alegoricamente, mas se deve crer tudo verdadeiro, certo e real, realizado por Deus para a alegria dos homens justos, como é realmente Deus que ressuscita o homem, e não em sentido alegórico, como demonstramos em várias maneiras. Irineu de Leão, o desviado de Pápias, desviado dos apóstolos. Amém? Desculpa a ironia, irmão. Vamos na paz do Senhor Jesus. Tchau.